assuntos levantados pelos conselheiros, que é para ficar aberto. De repente tem outro assunto que você quer tratar, apareceu na meia hora antes de começar a reunião. Tá? Acho que para ficar aberto para ter essas possibilidades. 12. Comunicação com o Conselheiro de Constituição de Informações. 13. Todos os assuntos submetidos à pressão do CONCAN serão apresentados por escrito e formarão um processo numerado sequencialmente. Tá? Todo conselheiro poderá apresentar solicitação de inclusão de matéria para a próxima reunião. Tá? E esse aqui, né, mas mesmo assim a gente deixa aberto para caso seja necessário. Por escrito, com antecedência até 10 dias da reunião, com as justificativas, condições, durante a reunião com o CONCAN, com as devidas justificativas e fundamentações. Sempre assuntos. Né? Então ele pode apresentar um assunto que fica aberto a atos. Você fez a pauta. Eu posso apresentar antes, justificando qual é o interesse do assunto, ou até na própria reunião. Olha, gente, vamos tratar disso, eu justifico, então você pode estar apresentando. Então também não fica, o conselheiro não fica preso, né? Então, você pode... Está no artigo 15. Matéria submetida à deliberação do CONCAN será decidida preferencialmente por consenso. Não ocorrendo consenso, a matéria será submetida à votação dos conselheiros, sendo considerado o quórum mínimo para votação a maioria absoluta dos membros do CONCAN. Então aqui a gente tem, seríamos ao total... presentes ali seria melhor não? Seremos ao total 3 da administrativo, 3 professores, 3 alunos, 3 da comunidade externa, mais o... Então são 3, 6, 9, 12, 13, são 13 membros. Na maioria das reuniões está vindo 7. São 7, então. Mas a ideia justamente foi sair da ideia do consenso de maioria simples. Justamente porque a gente tem primeiro o quórum. Tá? Então o quórum mínimo é a maioria absoluta. Então tem que ter 2/3 aqui para ter. E aí a votação também é. 2/3 votos considerado o quórum. Então eu tenho o quórum mínimo é 2/3, depois a gente também tem quórum de aprovação é 2/3, daí sim, considerando quem está aqui. O que o dele tenta ali no texto tirar é, por exemplo, a maioria simples aqui seriam 7, então 7 pessoas. Aí digamos que tem uma pauta que ficou 4-3. Um voto 4-3. Então 4 pessoas decidiram algo importante que os 13, talvez se a votação tivesse mais, teria sido diferente. Não é nem isso, né? O pior é quando você tem abstenção. Se tem 7 votando. 2/3 abstém. 2/3, não, você pode até pôr mais. Pode decidir por 3, 4 se abstém, 2 votam a favor, 1 contra, ou 2 contra, pronto, já aprovou, reprovou. Pode ser até relevante. Sim, e você pode se abster porque, você não entendeu nada. Não tá legal, eu não formei base ainda, eu tenho que analisar melhor esse contexto. Então, por isso que eu tentei prender numa certa situação, vamos reprovar ou vamos aprovar, por consenso mesmo. E se a gente não chegou em consenso, por uma maioria absoluta. Isso acontece muito no colégio de dirigentes. Então, por exemplo, a gente tem a maioria, né? Vamos lá, a maioria são 16 é a maioria. Então, se tiver 16 presentes, fala, não, a gente tem esse pauta aqui, mas eu não estou me sentindo bem para votar. Vamos votar agora ou não vou votar agora? 16 levantaram a mão, a gente vai votar agora. Aí aqui tem muita abstenção, né? Porque a pessoa fala, putz, eu não entendi nada do que está aí, eu estou boiando e tem muita abstenção. E não ter muita abstenção realmente dá essas diferenças. Tipo, sai coisas de 8 a 5, 8 a 6. No Conselho Superior também acontece. Isso, no Conselho Superior também acontece. E aprova assuntos às vezes relevantes, que você vê o número de abstenção é maior do que quem votou a favor ou contra. Sempre. Sim, porque o cara, e são assuntos às vezes prioritários, então por isso que... Você já convoca ali, né, dia você coloca tipo dia 18 de dezembro, você convoca a reunião. Já bota uma reunião. 6 horas da tarde. E às vezes a pauta é enorme, extensa, muito assunto para ser tratado, e assuntos importantes ficam para o final, é complicado. Então a ideia aqui é evitar esse problema. A gente vai tentar chegar no consenso sempre. Não chegou no voto, então vamos votar. Você precisa nominal, o presidente solicitar a carta para pronunciar seu voto, registrando na ata, computado no favorável, contrários abstenções de matéria. No caso de julgamento de recurso, interessado o seu procurador constituído, desde que solicite por escrito, no prazo de 24 horas antes da reunião, terá direito à manifestação em sua defesa antes da apreciação do assunto em questão, não podendo ser a parte A. Artigo 17. Os resultados da votação podem ser matéria aprovada, nesse caso se procede os trâmites administrativos necessários, matéria reprovada, nesse caso ela voltará colocando depois de modificada ou se novas justificativas e fundamentações surgirem para nova apreciação, matéria com votação inconclusiva, significa que deve ser melhor apreciada, discutida no âmbito do CONCAN, sendo automaticamente incluída na pauta da próxima reunião.
A matéria convocação inconclusiva poderá ter sua inclusão adiada na pauta a pedido do conselheiro, aprovado a pedido de conselheiro, a pedido de conselheiros ou por e aprovado pelo CONCAN. Aprovado pelo CONCAN, tá legal. É porque a A ideia é pessoa assim, pede, daí foi eu inconclusivo, automaticamente está para a próxima reunião. Mas de repente fala, não, vamos deixar para outra, porque eu ainda quero analisar melhor. Aí a gente aprova, não fica para outra. Tá, as ações concursos serão formalizadas mediante resoluções que são divulgadas. Eu acho que o nome aqui, não sei se é resoluções, tá? Esse ficou uma dúvida, o pessoal ficou falando, mas o CONCAN ele pode colocar resoluções, ele cria. Qual que é o nome do documento que ele gera, né? Agora, não tem nome, aí seria a resolução do campus, do Conselho de Campos. Não sei se seria o termo, mas. Certo. Você tem portaria que é da reitoria, você tem portaria que é da diretoria de campus, são duas portarias com âmbitos diferentes. Eu pensei, resolução do Conselho Superior vale para tudo, resolução do Conselho de Campos vale para o campus. Interno. Tá. Parágrafo 1. Por decisão do CONCAN, poderão ser adotados outros documentos normativos que serão objeto de disciplinamento e nomenclatura apropriados aos seus objetivos. A expedição, artigo 19. A expedição, a publicação e a divulgação dos atos do CONCAN serão efetuados no máximo dentro de 10 dias úteis, contados a data de reunião que foram aprovados pelo CONCAN, vigorando seus efeitos a partir da data de publicação. Bom, então depois decidido 10 dias úteis para ser criada portaria ou outras coisas. Tá legal essa data também. Alguma objeção? Nada, né? Tá. O conselheiro que desejar disputar o processo eleitoral para a função de reitor ou diretor-geral do campus deverá ser licenciado do cargo a partir da data de respectiva inscrição da candidatura, podendo reassumi-lo após a homologação do resultado final da respectiva eleição, desde que não gere a critério com um conflito de representatividade. Isso você imaginando que seja aqueles 3 meses, né? Eu quero ser candidato a diretor, beleza. Então, depois você sai. Acabou a eleição, você pode retornar. Porque teoricamente você perderia uma reunião só. Teoricamente no máximo 2 reuniões. No máximo 2. Não será devida qualquer remuneração ao conselheiro para a participação em reuniões, sendo considerado como relevante serviço. As despesas com diárias de passagem relativas ao deslocamento de conselheiros a serviço do campus serão autorizadas pelo diretor-geral do campus de acordo com a legislação vigente. Tá? Esse aqui é aquela coisa, se a gente precisar de algum representante, né? Eu acredito assim, a justificativa é o próprio CONCAN, né? Não precisa ser só o diretor, né? O que vai acontecer? Eu vou falar, a pedido do CONCAN eu vou criar a justificativa. É isso, né? Por legislação vigente, só quem pode aprovar é o diretor. Tá, entendi. Nós aqui não temos essa autoridade. Tá, entendi. Tá, o presente regulamento poderá ser formulado por requerimento, resguardado o quórum de manifestação favorável conforme artigo 14. Os casos omissos serão resolvidos por CONCAN. Após a publicação do presente regulamento de direção geral do campus, tem até 30 dias para apresentar a relação das normas e procedimentos internos do campus atualmente em vigor, por ordem de prioridade para posterior análise e aprovação do CONCAN. O regulamento interno em vigor após a aprovação e publicação pelo CONCAN. Então, a aprovação pelo CONCAN. Eu verifiquei um item da pauta do Conselho Superior da próxima semana. O campus Presidente Epitácio está mandando o regulamento deles. Superior. Do Conselho Superior. Para aprovar. Exatamente, para análise e aprovação. Só que a 45 não fala Não disso. fala. Então, exatamente essa é a briga. Eu até estranhei quando vi lá. Então, mas não seria interessante nós nos fortalecermos dessa forma? Eu penso que... Então, mas e se ele mais falar... que retaguarda? Mas a própria 45 que o Conselho Superior aprovou diz que Nossa. o Conselho de Campos vai aprovar o seu próprio regimento, não tem por que ser, depois de aprovado aqui, mandar para eles. Se eles cortam itens importantes pra gente aqui, a gente fica meio que Eles não têm preso. noção do campo. Então Essa é voltar a a fazer questão. de novo. Entendeu? Eles têm uma visão deles lá. Mas eu acho que é um bom exemplo para nós, pelo menos, acompanharmos. Entendeu? Eu acho que está sendo preciosismo, a gente pode até ver como está sendo. Está sendo precioso. Primeiro que eles já aprovaram uma resolução que diz o Conselho de Campos vai fazer, tinha um prazo, por exemplo, fazer o seu regimento e aprovar. Se eles quisessem aprovar, teria que falar assim, não, vai ter que fazer o seu regimento e mandar para o Conselho Superior aprovar. Mas lá... O advento do Conselho de Campos, dentro da instituição, já não foi uma coisa assim muito saudável, né? Eu digo, eu vou refazer a frase. Dentro do Conselho Superior, gerou muita indisposição entre eles.
foi uma unanimidade. É que, Né? é que assim, a maior parte dos diretores não se sentiu confortável. Por quê? Se você olhar a resolução, o Conselho de Campos passa a ser superior. Na verdade, o que acontece? É como tem hoje no Instituto Federal. O reitor, ele tem liberdade administrativa, mas ele não tem liberdade legislativa, ele não pode fazer norma. E algumas coisas a mais que está correndo, mas não vamos entrar no detalhe, que acontece errado. Ele não podia nem criar órgão aqui dentro sem passar pelo Conselho Superior. Tá? Então, quando se criou o Conselho de Campos, tem muito diretor que não gostou, porque quem estabelece norma? O Conselho de Campos. Então você começa a segurar o diretor. E teve diretor que não gostou. Mas outros gostaram. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Né? Mas aí os que mais não não gostaram, os que mais estavam no Conselho Superior. Por Você isso que tem houve mais respaldo da discussão. comunidade, né? E a comunidade toda achou, pô, beleza, porque a própria comunidade começa a tomar pé, não só no IF como um todo, mas também no campus. Eu só não lembro se lá só estava para aprovação ou só para leitura. Para aprovação. Para aprovação? Tá, pra aprovação. Não é só para leitura? Não dá para aprovação. Eu também não entendi como ele deu. Porque eu falo, a própria resolução fala que a gente tem essa autonomia. Aí você pega, você abre mão da sua autonomia e manda para o Conselho Superior. Isso foi uma das conversas, né, entre os comunicados. Eu vou entrar na conversa já antes, porque daí depois a gente fecha aqui. Entre uma das conversas com o professor Moda, essa foi uma das falas dele. Vai existir um conflito ainda inicial entre o Conselho Superior, o Conselho de Campos, a direção e a reitoria. Tem coisas que o Conselho de Campos vai querer discutir, trazer, vai querer para si, porque são coisas que são relevantes para a comunidade, que são discutidas, não uma pessoa ou uma reunião de colégio de dirigentes que ninguém vê, discutido dentro da comunidade. Então, esse conflito vai existir. Por exemplo, tem campos que ele fala assim, não, peraí, o PDI foi aprovado antes da gente ter sido eleito, nós queremos voltar ao PDI. Só que daí já está, quando você aprovou lá o PDI há um ano, um ano, né? Mais O um ano. Conselho Superior não tem muito o que você faz. Você já está rolando muita coisa. Então, por exemplo, a contratação de professor já rolou um monte de coisas que daí não dá para você voltar, tirar um curso, colocar outro curso. Você não consegue fazer mais isso, né? Não tem mais como mexer. Mas o PDI já Isso. está até terminando a vigência dele, não está? Então, mas teve aquela revisão do ano passado que eles queriam. Você lembra? Se você se lembra da primeira reunião nossa, o PDI tinha sido uma semana antes, 2 semanas antes, eles tinham pedido para a gente. A gente foi obrigado a mandar o PDI, então não pude montar o conselho sem aquilo lá. Ah, mas aí E aí você tá chorando sobre coisa que foi decidida muito exatamente. antes. Então, mas fica aquela tem coisa, gente mas que é não direito do conselho, é do papel do Conselho de Campos, né? Então essas situações elas vão ter muita Vai. até definir um papel. Então vai ter um tempo realmente que a gente vai ter que Até papel ele estar do- no estatuto, né? Que infelizmente foi ceifado pela estatuinte. E pode esquecer que agora é ano Não, isso não vai eleitoral. mudar nada. Infelizmente. Eu já perdi informação sobre o problema da estatuinte. Montaram a comissão, está na terceira prorrogação. Já montaram tarde, porque pelo que eu entendi já tinha montado, na verdade montaram em fevereiro, já prorrogaram em março e agora já prorrogaram de novo. E eu não sei se vai conseguir terminar, porque na verdade para mim não tem nada, mas só está embromando. Mas isso é uma opinião Eu pessoal. tinha o prazer de participar da estatuinte aqui, em Campos, né? E fui à reunião lá para aprovar algumas coisas. Não houve nada político dentro da estatuinte, na aprovação dos itens. Houve muita discussão até chegar em denominadores comuns. Porém, o que foi aprovado não interessou, né? Mas isso é normal, você ter essa discussão antes. Sim, infelizmente, né? Na verdade, Se mexesse na reeleição, estava tudo bem. Já está aprovadinho. São 3 pontos. Mas esse 3 pontos. Só reeleição. Esse é o mais nevrálgico. Mas aí para a reitoria tem outros 2 pontos que muita gente não considerou. Ouvidoria e corregedoria agora. Comissão permanente de eleições também. Sim, mas isso já tem uma resolução do Conselho Superior que aprova, mas não entrou em vigor. Eu vi. Mas a reeleição. PDF, Chico.
pegou no pé de Não, diretores e do reitor. A gente vai passar, tá? A ouvidoria e a corregedoria são 2 pontos hoje que eles controlam muita coisa. Eu sempre tive lá. Tem muita denúncia que fica no gabinete e não sai do gabinete. Você não sabe o que é. Sim, ele é assistido. E a corregedoria, não existe corregedoria, mas é o mesmo problema. Porque se você tivesse uma corregedoria oficial, ninguém mais vai mandar a reclamação para o gabinete, vai para o corregedor. E o corregedor toma a decisão se abre ou não o processo. Então você tira o problema político. Né? Exatamente. Em reuniões a gente já estava conversando. Denúncia tal, que denúncia? Não te mandei ainda? Não, eu vou mandar. Estou esperando até hoje. Então assim, existe um filtro político. Então isso também é um ponto neurálgico para ele. E a ouvidoria também. Quando o negócio é muito problemático, eu já, por fora, o pessoal ainda conversa, eu recebo. Não pode fazer mais nada, escuta. Por quê? Porque existem outros problemas, eles vão na ouvidoria, a ouvidoria joga pano quente, dá uma contornada, entendeu? Então fica desse jeito também. Então são 3 pontos problemáticos que a Estado Cliente pegou pesado, vamos dizer, entre aspas, e que foi a hora que eles pararam tudo. Tá, então, só para a gente fechar aqui, existiu aquela questão da data de 20 dias, né? Foi o único que eu anotei. Não, acho que foi só essa. Só essa, né? Daí tirar, do artigo 5, que a licença para passar para aprovação do Conselho. Ou comunicação ao Conselho. A licença do... Antecipada. Antecipada. Tá, então, consideramos aprovado, quer fazer por votação, por consenso, tem um outro problema? Para mim está tranquilo. Não, tudo bem. Tranquilo? Desde feitas as alterações, a aprovação é tranquila. Silva? A gente tá aí. Então tá ótimo. Agora a partir daqui a gente já tem um regimento, a gente já consegue elaborar. Eu faço a alteração, se for fácil já montar de repente o e-mail do grupo. Sim, a gente de hoje para amanhã eu peço para eles montarem. Não, falando, aí eu já faço a alteração e encaminho para todo mundo. Aí todo mundo dá um ok, a gente já aprovou, mas aí legal, isso, acrescenta essas redações e a gente já começa lá com já publica, já consta como aprovado e já começa a valer. Isso. Fica mais fácil ter um rito, né? Um rito nele que vai ajudar bastante. Criar esse rito para mim é a coisa mais difícil do mundo, esse rito de reuniões. Só voltar aqui para a pauta. Eu coloquei esses avisos aqui da Conselho. Processos de eleição de suplentes, eu já comentei, né, a respeito de usar esse mês de maio. Então a gente usaria o mês de maio, daí fica naquele caso da comissão, a gente tenta montar uma comissão, se não der certo a gente passa para a comissão eleitoral e aí a gente decide, né, como é que vai funcionar. Então seria o mês de maio, mês para a eleição dos suplentes, com a comissão 2 comunicados tentando buscar quem queira se candidatar. A próxima reunião está prevista para quando? Eu não sei, aí eu vou montar agora. Tem que estabelecer esse calendário, mas não temos ainda. Não, porque se for o caso assim, faz as 2 convocações, porque eu imagino assim, faz 2 convocações, não atendeu. De repente a próxima reunião do Conselho pode estar um pouco distante. Pode fazer uma comissão extraordinária só para a gente decidir isso. Só para isso. Também. Legal. Só para decidir. Para ficar registrado. Para ficar registrado, tipo assim, como não teve candidato, a gente vai usar o Conselho então a gente já pode até pensar isso nas próximas 2 semanas, tipo assim, dia 5 de maio, 8 de maio, Legal. já está no máximo, acho que dia 7 de maio é um sábado, então seria... Essas reuniões quarta-feiras, elas são os melhores horários, né? Para mim é tranquilo, porque eu tenho aula, mas eu estou dividindo, então a Marilene encara a bucha lá. Então, nesse caso, para a gente não atrasar, porque eu pedi para a comissão montar para maio, né, esse horário deles, então seria para o dia... Nossa, seria a próxima semana, 4 de maio. Mas a gente está falando das contas, teria que ser dia 11. Dia 11 de maio. Tá, então seria para o próximo dia 11 de maio, para a gente poder sair com essa comissão. Então eu falei que seja uma extraordinária só para decidir isso, quer dizer, nem vai ter discussão. Beleza, não deu certo, vamos aprovar, aprovamos. Acabou, não tem mais o que. Só se surgir algum assunto cabeludo no meio do caminho, mas eu acho que fica. Eu acho que fica bom também, tá? Aí, contingência e restrições de orçamento. Nós estamos com um problema seríssimo do orçamento, por conta de toda a estabilidade que existe no
governo federal, né? A gente está numa situação assim muito instável. Mesmo que não existisse todo o problema de impeachment, o orçamento do ano passado caiu e esse ano continua caindo. Tá? O orçamento continua caindo por conta da arrecadação, a arrecadação está muito baixa, então eles estão trazendo caixa. Então, por exemplo, no mês de fevereiro a gente não recebeu nenhum centavo aqui. Todas as dívidas nossas ficaram pendentes no mês de fevereiro, porque a gente foi pagando depois que foi chegando o dinheiro. Tá? Então, o que aconteceu? O contingenciamento é aquela ideia de você pega e fala assim, você tem um orçamento de 10 mil reais e fala, olha, você gasta, eu vou autorizar que você gaste 5 mil só. Esses 5 mil aqui é reserva, que eu não sei se eu vou te entregar esse dinheiro ou não. Então, essa ideia de contingenciamento a gente teve nas diárias. De 30 mil reais que a gente teve no nosso orçamento do ano passado para diárias, eles seguraram 15 mil, 50%. Então, 15 mil a gente não sabe se vai ter esse dinheiro, vem esse dinheiro ou não. Então, o que a gente fez? Eu vou passar um comunicado, né? Que isso eu estou colocando em discussão, tá? Não quando eu falo assim, eu vou passar, peraí, vocês vão sugerir, tá? Não entendo como autoridade, tá? A minha ideia era colocar um comunicado avisando que a gente vai colocar algumas regras para diárias. Primeiro, quando tiver convocação de diárias, se tiver convocação da reitoria, sai pela reitoria. A reitoria paga. As que são aqui nossas do campo são estritamente necessárias, precisou, né? Precisou mesmo fazer uma viagem lá, e são dos docentes. O docente está publicando o artigo, está representando o campo lá, publicando o artigo, ou ele está indo no congresso como apresentação do trabalho. Né? Seria a apresentação de trabalho, ou então uma missão para o campus muito grande. Então as outras a gente vai acabar meio que negando, tá? Meio que automático. Não vai ser estudado cada caso, mas vai usar como prioridade. Aliás, desculpe. Seria essa do professor, ele está apresentando o trabalho, e a outra nos eventos que a gente tem, eventos tipo Semana Cultural e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente reservar as diárias para esses eventos prioritariamente. Tá? Por esses casos a gente reserva prioritariamente. Daí os outros, missão do campus, a gente acaba filtrando esse dinheiro. Porque eu tenho até o final do ano para gastar só esse dinheiro. E representa 50%, fazer um corte muito grande. A gente gastou, o ano passado a gente gastou todo o dinheiro que tinha, todos os 30 mil. Isso se não aprovarem a tal da PL, sei lá qual lá, que a primeira etapa já corta, se não me falha a memória, 10% das diárias. E assim, é limitado, né? Tem um número de pessoas que é limitado, então essa é uma restrição grande, essas contingências, essas restrições. Então, por exemplo, o nosso orçamento de... aconteceu outro, o nosso orçamento de compra de material de informática, por exemplo, foi projetado para 800 mil reais no ano passado, 2015. Esses 800 mil reais a gente recebeu 80 mil para gastar, 80 mil, 10%. Desses 80 mil teve a restrição orçamentária, a gente tem 30 mil de fato para gastar, 30 mil reais. Então não chega nem a ser a 3%, 4%. Não chega a 4%. Não chega a 4%. Então a gente teve 4% de dinheiro, 30 mil efetivo para a gente gastar nesse item. Então é uma restrição muito grande mesmo, um corte muito pesado. A gente comprou cadeiras, aí a gente colocou como prioridade comprar cadeiras, lousa e tentar manter a escola funcionando. Nelson, quanto a os itens a serem comprados dentro dessa restrição, que está sendo muito grande, seria legal passar para a gente o que realmente a gente acha, que o conselho acha que vai ser legal comprar para os 30 mil? Mas isso eu pedi na primeira reunião. Ele foi passar para a gente uma relação do que seria comprado, né? A gente acompanhar, para a gente saber o que está sendo bom e o que está sendo gasto. Então, e quando você tem muito dinheiro, você não não se preocupa tanto. Mas quando você faz esse aperto, essa contingência, é legal você, imagina, você aconselhar e falar, não, isso aí não vai ser legal agora, aquilo lá é de primeira importância. Então, acontece exatamente o contrário. Nem fui eu que decidi. O que acontece? Por exemplo, esse de informática, que foi para 30 mil, eu tenho que colocar para o Gustavo e falar, Gustavo, esse é o dinheiro, o que está mais pegando, o que está mais incendiando? E o Gustavo aqui acaba dizendo. Tipo, nem a gente consegue opinar, porque, por exemplo, eu tenho lá, falo, mas eu queria computador. Eu falo, não, aqui o servidor não está funcionando, o servidor deu um pau, a gente ficou sem aula, então eu tenho que comprar o servidor. Então nem eu consigo opinar dentro desse limite de dinheiro. Então, por exemplo, ele falou que a gente tem que comprar um servidor, porque o servidor nosso ele está indo para o espaço, está perdendo dados e tal, então
aqui, esse aqui agora. Eu não consigo nem passar, se vocês quiserem eu posso trazer até para dizer, só para a gente comunicar Não que tá, estamos falando especificamente de informática. Isso, não, você passar esses todos. Isso, não, as restrições foram esses dois. A restrição foi a de passagem e a de informática, essas duas restrições. Aí acontecem outros problemas, né? No caso, por exemplo, o grande problema de passar isso aí é que é muito dinâmico. Então, por exemplo, veio o dinheiro de lá do ano passado. Estava preso o SRP do ano passado. O SRP é feito de 2 em 2 anos. Aí eles saem com um SRP de como que foi comprado esses dias? Material elétrico. Comprando material elétrico. Então essa SRP de material elétrico. Ela sai, eu tenho 3 dias para decidir o que vai comprar. Então é um pouco difícil. Eu posso até. A gente pode fazer assim, eu posso até passar por e-mail, que vai ser uma comunicação que eu passo por e-mail para a gente ter 3 dias se tiver alguma coisa diferente. Porque eu não vou conseguir fazer essa coisa de a gente marcar uma reunião para decidir. Não dá para fazer assim. Tá? Para mim vem aqui, olha, tá bem essa lista de material, você tem 2, 3 dias para decidir o que você quer e o que você não quer. Onde você corta. Aí eu vou escolher o A dinâmica do tipo, é para ontem. Não, é pra ontem. Infelizmente está assim. Porque acontece, eles juntam, então por exemplo, eu junto várias SRP, eu acabo cortando 2, 3 SRPs e acabo juntando uma graninha lá, tipo 200 mil. Pra gente isso é muito dinheiro, pro governo é bem pouquinho, né? 200 mil e fala, então onde que eu posso comprar? Onde está mais apertando? Está apertando aqui, então a gente joga para cá. Então, de um dia para, assim, eu chego de manhã aqui, você tem que decidir isso aqui para tarde, eu acabo decidindo. O que eu posso fazer é comunicar por e-mail. Se vocês quiserem, eu passo, né, a partir do momento que eu tenho que decidir isso aqui, passo a listagem, se tem alguma coisa que vocês opinarem, se vocês querem opinar, e sugestões, porque está muito dinâmico mesmo. Porque às vezes nem que não dê pra gente opinar, mas pelo menos a gente tem uma ciência. Talvez, alguém pode melhor, questionar. porque daí passa a ser trivial, né? Tá. Alguém pode chegar e, pô, mas não ia comprar tal coisa? Não, cortou verba, não teve. Pelo menos a gente está mais ou menos inteirado da situação, Tá. acho. Então eu vou fazer assim, então a partir o compromisso, né, a partir agora de ter um regimento, eu fiz o compromisso de que chegou essas demandas, eu já passo por esse e-mail para vocês verem, de repente isso aqui, não, vamos cortar isso aqui, para onde vai ser usado, ou até me ajudar. Se houver tempo da dinâmica, a gente pode dar de repente ter uma ideia, mas de repente não tem tempo da dinâmica acontecer. Só para conhecimento mesmo, porque essas cadeiras, por exemplo, foi uma coisa de um dia. Tinha 13, foi lá na biblioteca, tinha 13 mil para a divulgação da biblioteca, foi de um dia ou 2. Tá? Então a gente muda essa. Passo para vocês, passo diretamente para aquele e-mail, né? Então vou replicar a informação diretamente para aquele e-mail. Tá? Legal. Daí vai aparecer uma enxurrada de e-mails, não espero. Eu falo isso porque assim, os técnicos eu não vejo assim tanta cobrança quanto ao que compra e não compra. Mas os professores, eles questionam muito, olha, eu fiz um pedido na SRP tal, tal dia, Exatamente. e até agora não tive resposta, como que eu fico, entendeu? Mas É dentro disso aí, isso que eu falo, a gente tem uma coisa olha, mas o governo cortou, não deu para comprar, a gente pelo menos tem uma informação para passar. Isso é interessante. Eu não sei, eu vejo o cenário piorando um pouquinho mais. Sim. Independente de resultado ou não de impeachment, economicamente eu vejo o cenário um pouquinho pior ainda. Aproveitando aí esse assunto, nós começamos aqui, se não me engano, foi no primeiro discurso a respeito do orçamento do campo, né? E foi colocado a respeito da portaria lá, a contratação de porteiros. Sim. Está sendo elaborado, o projeto Já tinha sido elaborado. Já foi, a Juliana falou para mim que vai ser, esse processo vai continuar, vai ser contratado. Não, isso foi com calma. O que aconteceu? A empresa, essa empresa que está aqui, ela tem um contrato com a gente. O nosso contrato é muito baixo, esse contrato nosso de segurança é muito baixo. Mas a gente não tem serviço de portaria. Então, por exemplo, eles acabavam fazendo coisas para a gente, por exemplo, pegar a encomenda e trazer aqui. Quando está todo mundo lá, todo mundo colabora, está trabalhando, está ótimo, maravilhoso. Quando o cara sai daqui, ele vai colocar lá na justiça e fala assim, eu fazia trabalho de porteiro, eu quero receber o porteiro também. A gente tem vários casos disso aí, o cara falar que fazia coisa a mais. E aí, a gente pegou naquela ideia de portaria ou não, foi aquela ideia apresentada. Até aquele cenário, a gente tinha a ideia de que ia criar uma portaria e ia ter os seguranças e ia ter 2 contratos. A Luciana trabalhou nisso aí.
A empresa chegou em dezembro, a empresa falou assim, putz, eu estou ferrada, porque está olhando todos os contratos dela, está vendo que ninguém está renovando, está vendo que está diminuindo, está vendo que está cortando. Ela falou, ela que tinha pedido para cancelar o contrato do Instituto, ela falou, eu quero voltar ao Instituto, eu quero voltar o contrato, eu quero o contrato do jeito que está aí. E aí a gente, com o contrato está muito baixo, foi pedido dela cancelar o contrato, por causa do que ela estava pagando. Ela falou, não, agora eu me viro e eu quero esse contrato. Então a gente continuou, porque se a gente fosse pedir de 500 mil, essa está para 800